O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Bom, Beatriz, em relação ao uso abusivo de telas pelas crianças, quando, a mediação de conteúdo acaba ficando, falha, eu queria saber quais consequências podem ser observadas nas crianças a partir desse uso abusivo. Nós temos alguns dados que mostram algumas consequências? Sim, nós temos inúmeras pesquisas que vieram principalmente em decorrência da pandemia, tá? Então, a partir de 2020, a gente tem muitas pesquisas mesmo, tá? Que mostram o efeito da tela. Então, assim, a tela já é um consenso na literatura, tá? Que a criança que fica, mais do que é preconizado, ela pode vir, sim, a ter prejuízos em diversas áreas, tá? Então, é um consenso na literatura. Por isso é que fala-se tanto do uso de telas, porque nós sabemos que a tela traz malefícios, sim, tá? Então, todas as pesquisas que eu vi, elas mostram que todas as crianças, ou praticamente todas, ficam muito mais tempo do que é preconizado, tá? Então, as pesquisas trouxeram repercussões de ordem visual, tá? Em ordem de acuidade visual mesmo, em questões visomotoras, coordenação motora, tá? Em questões de comunicação e linguagem, atraso de comunicação e linguagem, tá? Questões de saúde, de ganho de peso, tá? Então, questões de comportamento, as crianças tendem a ficar mais agressivas, tá? Interagirem menos, tá? Então, vejam, são problemas alterações em várias áreas, tá? Então, a criança, ela quer ficar mais na tela, e assim, uma questão também que a literatura levanta é que a televisão, tem criança que não, mas a tendência é que a criança fique mais passiva, ela vai vendo o que está passando. Tem criança que consegue, mudar, mas aquelas que não, ela fica mais passiva, vendo o que está passando na televisão. O tablet e o celular, a criança consegue mudar, então a velocidade com que ela vê as coisas é mais rápido, então ela pode ir, além de conteúdos não recomendados, ela consegue acessar muitos conteúdos, Então, assim, isso faz com que ela queira ver mais, e mais, e mais, e mais, E isso faz com que ela interaja menos. Então, assim, ela quer ficar mais tempo parada, Então, ela vai brincar menos de outras coisas, ela vai conversar menos com as pessoas, Então, ela tende a ficar mais agressiva, porque se você quiser tirar, ou tentar fazer alguma coisa com ela, Então, existe, na literatura essa questão da mudança de comportamento na criança. Se a criança interage menos com o adulto, ela fala menos, então essas questões de comunicação também parecem estar alteradas no uso abusivo de telas, tá? A questão da coordenação motora, porque ela não vai brincar de de brinquedos que exijam um encaixe, por exemplo, que exijam que a criança pule, corra, enfim. Então, esse é o uso acima do que é recomendado, sim, traz repercussões importantíssimas, Por isso, o alerta, Por isso é que é dito muito para os pais a respeito do uso de telas, E assim, só uma questão, que Claro. na pandemia, todos usaram muito tela, Então, assim, os pais, as próprias crianças usaram, tanto para interação social quanto para a educação, Então, por isso que também isso trouxe mais recomendações, mais alertas, Porque foi um meio de comunicação
praticamente, né? Bom, Beatriz, a gente sabe que as telas elas já fazem parte do nosso mundo, né? Com o avanço da tecnologia, a gente pode dizer que elas vieram para ficar. Existem alguns benefícios que o uso de telas podem trazer. Então, claro, com a mediação adequada, com a mediação de conteúdo, a gente pode encontrar também benefícios com o uso das telas? Carla, a literatura, ela ainda não é, não é suficiente para nos dizer sobre os benefícios. Sobre os malefícios, sim, mas sobre os benefícios, não. Tá? Então, não há um consenso nos estudos a respeito dos benefícios. Tá? O que alguns estudos mostraram, tá? Mas são poucos, é que a criança, mediante a mediação do adulto, tá? Ela, a mediação, né? A mediação de conteúdo e a mediação de tempo, ela trouxe, teve um estudo que mostrou que trouxe um benefício na coordenação motora fina, tá? Não na grossa, na fina, tá? E com essa mediação também de conteúdo, teve poucos também estudos que mostraram que os pais, junto com a criança, né, ele fala para a criança aquilo que está sendo dito, então ele narra, ele interage, né? Então isso pode trazer, tá? Mas de novo, não é um consenso, pode trazer benefícios com relação ao vocabulário, tá? Então as crianças aprenderem mais palavrinhas, né, por estarem assistindo um conteúdo que estimule a palavra, mas que tem um adulto estimulando junto, tá? Mas são poucos os estudos que trazem a questão do benefício, tá? Mas, né, os estudos que eu vi, eles dizem mais realmente dos malefícios, né? E esses que trouxeram os benefícios, eles ressaltaram muito essa questão da mediação, né? E que não houve um uso abusivo de telas. Então, nesses poucos estudos, eles viram que a criança aprendeu um pouquinho mais de palavras, tá? Teve até um estudo bastante interessante que mostrou que as crianças, elas queriam ver o celular, não desenhos, mas fotos da família. Então, essa interação do pai mostrando, ou a da mãe, né, mostrando as fotos da própria criança, né, ou da família. Então, os pais, né, iam contando histórias, iam contando o que aconteceu, quem eram as pessoas. Então, isso fez com que a criança, que os pais vissem a tela com bons olhos, porque, na verdade, era um momento de estar junto com a criança, interagindo com ela, tá? E, ao mesmo tempo, a criança aprendia nomes, né, o nome de familiares, por exemplo, o que tinha acontecido naquele dia, né, melhoravam a questão da narrativa, enfim. Então, mas, de novo, né, ambos falam da questão da mediação também,